Olá pessoal, saudações! Nós vamos falar hoje sobre um tipo especial de motor que é muito utilizado em sistemas que exigem movimentos precisos. São os famosos motores de passo. Inclusive, você já deve ter visto em funcionamento em algum equipamento. Eles são utilizados em impressoras 3D, máquinas CNC, em robôs humanoides, em manipuladores robóticos, enfim. Eles são utilizados em equipamentos que exigem movimentos precisos e controlados. Atualmente, nós temos três tipos básicos de motores de passo. Os de ímã permanente, PM, os de relutância variável, VR, e os híbridos, que contêm as características dos dois anteriores. Os motores de passo com ímã permanente, como o nome já diz, possui o rotor formado por um ímã permanente. E o movimento do rotor é dado em função do acionamento das bobinas, ou melhor, do campo magnético gerado pelo acionamento das bobinas. Ele tem uma mecânica bastante simples, o custo de fabricação é bem reduzido. Como vantagem, ele tem um torque grande, um maior torque na partida, mas como desvantagem, é um motor que apresenta uma precisão muito baixa. O motor de passo de relutância variável, ele é baseado no princípio da minimização da relutância, que é a resistência que um circuito oferece ao fluxo magnético. O rotor não é magnetizado, ele é formado por um material ferromagnético e o movimento é dado em função do campo magnético também gerado pelas bobinas do estator. Então o eixo ele se alinha em função do campo magnético gerado por essas bobinas. Tá? Para que o movimento então seja feito, é preciso fazer o acionamento da bobina numa determinada ordem, para que o rotor possa girar, se alinhar aos campos magnéticos. E os motores de passo híbrido combinam as características dos tipos anteriores. Ele visa aproveitar as vantagens do motor de ímã permanente e o de relutância variável, e fornecendo um equilíbrio entre o torque e a precisão. O torque inicial desses motores é alto, é semelhante aos motores de ímã permanente, e tem uma alta precisão, assim como os de relutância variável. Atualmente, os motores híbridos são os mais comuns e que apresentam as melhores características. E dentro de cada um desses três tipos de motores de passo, existem diversos modelos que diferem em relação aos aspectos construtivos. Mas o princípio de funcionamento é basicamente o mesmo. Para fazer o rotor girar, nós devemos energizar as bobinas do estator alternadamente em uma determinada ordem. Bom, para explicar o funcionamento, eu vou tomar como base esse modelo híbrido, esse modelo de motor híbrido, que é justamente o que eu tenho aqui em mãos. Então eu vou aqui abri-lo. Como vemos, esse tipo de motor híbrido é formado por um rotor de ímã permanente e um estator, que nesse caso possui 8 bobinas. E aqui do lado eu tenho uma representação gráfica que vou utilizar para demonstrar o princípio de funcionamento. Bom, o estator ele possui dois conjuntos de 4 enrolamentos interligados, que vamos chamar aqui de conjunto A, que são as bobinas A1, A2, A3 e A4. E o conjunto B, vamos representar em verde, as bobinas B1, B2, B3 e B4, que são intercaladas, Os dois conjuntos apresentam as bobinas intercaladas, dessa forma aqui. O rotor é formado, como nós vimos, por um ímã permanente, segmentado com os polos norte e sul. Aqui na frente, representado em vermelho, nós temos o polo norte, que na realidade nos lembra uma engrenagem. Ele possui dentes, na realidade são 50 dentes aqui em torno. E o polo sul, que fica aqui atrás, também possui 50 dentes, só que eles são dispostos com uma defasagem em relação ao polo norte, de forma que, olhando de frente, eu vou ter os dentes norte e sul intercalados. Então, na realidade, eu terei 100 dentes em torno do rotor.
E eu tenho 8 bobinas. Agora, observe que as bobinas aqui, o núcleo das bobinas, possuem 6 dentes cada. Então, 6 vezes 8 dá 48 dentes. São 2 dentes a menos, né, do que um dos polos aqui do rotor. Tá, e essa forma de posicionamento desses dentes das bobinas, que é uma forma muito engenhosa, é o que vai permitir a rotação do motor de uma forma muito precisa, como a gente vai ver aqui. Olha. Eu vou pegar aqui como referência o polo norte, né, para a gente estudar esse posicionamento. Vou dar um zoom aqui, ótimo. Então vamos ver como é feito esse alinhamento. Aqui a gente divide em 3 grupos de bobinas. O primeiro grupo aqui, que eu coloquei em azul, os dentes da bobina aqui B4 e B2 devem estar alinhados em relação ao rotor. Então observe que eles estão perfeitamente alinhados com o rotor. O segundo grupo, né, que vamos representar em laranja, A1, A4, A2 e o A3, eles estão meio desalinhados. Então observe que os dentes eles ficam aqui bem no meio, né? O alinhamento com uma defasagem de meio dente. Então todos eles. E o terceiro grupo, tá, representado em vermelho aqui, estão totalmente desalinhados. Eles são colocados dessa forma, desalinhados, olha, um dente de defasagem. Tá? Agora vamos ver o funcionamento, né? Como que isso daí se comporta quando a gente energizar essas bobinas. Então vamos lá. Primeiramente, esse tipo de motor é um motor de passo, como vimos, né? Híbrido, e ele é um motor que a gente chama de bipolar. Por que bipolar? Porque para reverter aqui a polaridade das bobinas, a gente precisa inverter o sentido da corrente. Então cada bobina, né, vai representar 2 polos, ora positivo, ora negativo, né? Polo norte e polo sul. E desse lado eu tenho uma tabela que representa os terminais A1, B1, A2, B2, nessa ordem aqui. E com 4 linhas, é uma tabela com 4 linhas que representa os 4 passos para acionamento desses terminais. O número 1 representa a tensão positiva. Então, por exemplo, aqui, nesse primeiro passo, eu vou energizar, ou seja, eu vou colocar o terminal A1 em nível lógico alto. Então, a corrente, o sentido da corrente será de A1 até A2. Então, somente o conjunto A será energizado. Fazendo com que as bobinas que eu chamei aqui de A serão polarizadas positivamente, né, representando o polo norte, e as bobinas que eu chamei de A barrado aqui serão o inverso, elas serão polarizadas negativamente, ou representando o polo sul. E o rotor então, né, os dentes do rotor serão atraídos de acordo com a polaridade. Então aqui o vermelho atraindo o azul, aqui o azul atraindo o vermelho. E o motor ficará então travado nessa posição. Enviando a segunda sequência, eu vou estar então energizando o conjunto B, colocando o B1 aqui em nível lógico alto, sentido da corrente então será de B1 a B2, nessa linha verde, no sentido horário. Tá? Fazendo com que as bobinas B sejam polarizadas positivamente e as bobinas B barrado negativamente. Dessa forma, atraindo os dentes com polaridade inversa, né, do rotor. Então, observe que houve aqui um deslocamento de meio dente. Então, ó, voltando, se vocês não perceberam o movimento, se bem que foi muito pequeno. Então, voltando aqui, primeiro passo. Então, o motor está travado nesta posição. Segundo passo, agora o motor deu um giro de meio dente e ficou travado nessa posição com as polaridades invertidas, né, em relação às bobinas. Bom, só para explicar qual foi esse deslocamento, é o seguinte, como existe um deslocamento de meio grau e o rotor apresenta 100 dentes, né, ele possui 100 dentes, e para cada deslocamento representa meio dente, significa que para dar uma volta completa eu preciso dar 200 passos. Com 200 passos, 200 acionamentos de bobinas, eu terei então uma volta completa. 360 então dividido por 200,
eu vou ter um deslocamento angular de 1,8 grau, que é justamente o que acontece com esses motores. Então, motores de 200 passos representam um deslocamento de 1,8 grau, né? 360 dividido por 200. Bom, continuando aqui, olha, jogando aqui essa terceira sequência, eu vou então energizar o terminal A2. Agora eu inverti, o sentido da corrente agora no conjunto A será nesse daqui, na linha laranja, sentido anti-horário. Então eu farei uma polarização inversa. Então agora as bobinas A e A aqui embaixo, serão polarizadas negativamente, atraindo o polo norte aqui do rotor. E as bobinas invertidas, né, o abarrado, serão polarizadas então positivamente, atraindo o polo sul do rotor. Então houve mais um movimento de 1,8 grau. Quarta sequência, olha, agora eu vou energizar o B2, na realidade eu vou inverter o conjunto B, né, a energização do conjunto B. Então agora o B vai ser polarizado negativamente e o B barrado positivamente. E haverá um outro deslocamento para que o eixo se alinhe, né, essa nova condição. Aí repetindo a sequência, olha, voltando lá para o primeiro passo, e repetindo a sequência, então eu vou ter a cada passo um deslocamento de 1,8 graus, dessa forma. E para fazer um movimento inverso, se eu quiser rodar agora o motor no sentido anti-horário, basta enviar a sequência no sentido inverso também. Então, se eu enviar aqui, ó, o quarto passo, depois o terceiro, o segundo, o primeiro, e continuar nesse ciclo, eu vou ter um movimento no sentido anti-horário. Então, vamos voltar para o sentido horário e o sentido anti-horário. Então, só para deixar registrado, eu deixei aqui um modelo comercial, um dos modelos, né, desse tipo de motor híbrido, que é o motor de passo NEMA 17. Esse modelinho, que é justamente o que eu tenho aqui, é muito utilizado em impressoras 3D, em máquinas CNC, né, controle numérico computadorizado, tá? E diversas outras aplicações. É um motor que tem um passo de 1,8 graus, como nós vimos, né, e 200 passos, né, para uma volta completa. Temos aqui um outro modelo, né, que é muito conhecido pelo pessoal que gosta de trabalhar com projetos Arduino, que é um motor menor, né, um motor tem um torque muito baixo, né, é um motor para pequenas aplicações, pequenas experiências. Esse motor aqui, ele é interessante porque ele tem uma caixa de redução. Ele é um motor que tem 32 passos, né, ou seja, para que o rotor dê uma volta completa, são necessários 32 passos a um ângulo de 11,25, né, 360 dividido por 32. Só que ele contém uma caixa de redução de 1 por 64. Significa o quê? Que esses 32 passos devem ser multiplicados por 64 para que o eixo, né, o eixo aqui que sai da caixa de redução, dê uma volta completa de 360 graus. Então, se eu pegar 32 vezes 64, eu vou ter 2048. Eu preciso de 2048 passos para que seja dada uma volta completa, tá? Então, 360 dividido por 2048, então o ângulo aqui, né, de deslocamento vai ser de aproximadamente 0,17 graus, ou grau, né? Que é um ângulo bem pequeno, então a precisão é excelente, ele é muito preciso, é um motor que oferece uma precisão e uma resolução muito boa, porém o torque dele é muito pequeno, é muito baixo. Então, para pequenas aplicações, é um motor, né, que eu recomendo, principalmente, né, com trabalhos em ambiente Arduino. E agora, para simplificar o estudo das características operacionais dos motores de passo, nós vamos adotar um modelo didático. Bom, nós vimos que o princípio de funcionamento desses motores é o mesmo, independentemente dos aspectos construtivos. Então, nós vamos adotar esse modelo aqui, com 4 bobinas apenas.
Tá? E vamos estudar então o que é preciso para fazer o acionamento das bobinas, quais são os circuitos necessários, os tipos de operação que eles podem realizar. Tá? Então, primeiramente, nós vamos ver aqui uma outra classificação, que é os tipos de motores em relação aos polos. Então, o motor híbrido ele pode ser classificado em unipolar e bipolar. Bom, nos motores híbridos unipolares, eles se apresentam normalmente com 6 terminais ou 5 terminais. Tem alguns modelos que têm até 8 terminais, mas os mais comuns são esses daqui. O sentido da corrente aqui não precisa ser invertido, tá? Então a corrente sempre vai circular num único sentido. Eles têm tecnicamente 2 bobinas com uma derivação central cada uma. Então, para todos os efeitos, nós teremos aí 4 bobinas. Nos motores bipolares, que são justamente o que nós acabamos de estudar, eu tenho 4 terminais, 2 bobinas apenas, que para fazerem o papel de 4, há necessidade da inversão da corrente. Então, invertendo a corrente, eu vou ter 2 polaridades para cada bobina. Daí o nome bipolar. Bom, vamos analisar primeiramente os motores unipolares com 6 terminais. Então esses motores eles têm, como visto, são 2 bobinas com derivação central. Dando uma lida aqui, olha, nos motores de passo unipolares existem 2 enrolamentos por fase com derivação central. Esse tipo de arranjo permite a inversão dos polos sem que se precise comutar o sentido da corrente. E isso torna os circuitos de controle menos complexos. O funcionamento aqui desses motores é o seguinte, olha, se eu energizar aqui positivamente esse terminal central e colocar o terra aqui no outro terminal, eu vou estar ativando, polarizando esta primeira bobina aqui, que vai atrair aqui o polo inverso do rotor. Aí eu só comuto aqui a saída dessa bobina, aí eu vou ter o acionamento da bobina 2, nesse caso aqui, atraindo aqui o polo sul do rotor. Faço a mesma coisa com a segunda bobina e o outro movimento. Tá? Então, para deixar claro, olha, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo. Nos motores de 5 terminais, os unipolares de 5 terminais, o funcionamento é o mesmo. A única diferença é que a derivação central das bobinas são conectadas num único terminal. Então, na realidade, o motor de 5 terminais é o mesmo que o de 6 terminais, com a derivação central unida num único terminal. O funcionamento desses modelos está praticamente idêntico ao anterior. Tá? Eu vou energizar aqui a derivação central, na realidade aí depois eu vou só precisar comutar a saída, colocar em nível lógico baixo a primeira saída, energizando a primeira bobina, segunda bobina, terceira bobina, quarta bobina. E repetindo os passos, eu terei então um movimento de giro do motor. E os motores bipolares, que apresentam 4 terminais, é o que acabamos de estudar. Então eles têm 2 bobinas, que para que tenha um comportamento de 4, eu preciso fazer a inversão da corrente. Então, dando uma lida, olha, os motores bipolares não apresentam bobinas com derivação central. Nesse caso, os circuitos de acionamento precisam inverter a polaridade das bobinas a cada passo para que o motor continue girando. Então, dessa forma, energizando nesse sentido a primeira bobina, eu terei o acionamento aqui, que eu chamei de bobina 1, Na realidade, a bobina 1 e a bobina 3 serão polarizadas dessa forma. Fazendo a mesma coisa com a segunda bobina, eu vou polarizar as bobinas 2 e 4 desta maneira aqui. Volto, inverto agora o sentido da corrente, para polarizar inversamente essas bobinas 1 e 3. E depois eu faço a mesma coisa com a bobina 2, com a segunda bobina. Tá, então eu terei aqui, vamos fazer os passos, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo. Muito bem, agora em relação aos circuitos de acionamento, basicamente eu preciso de 2. Eu preciso de um circuito controlador,
que vai ser responsável por enviar aquelas sequências de passos para um circuito de driver, na realidade um driver de potência, que vai receber essa sequência e vai acionar as bobinas. Normalmente esses drivers eles possuem uma entrada de uma segunda tensão para que eu possa alimentar independentemente o motor. Então eu posso ter um motor que opera com uma tensão diferente do circuito controlador. E aqui só para exemplificar alguns drivers para motores, eu tenho aqui drivers para unipolares e bipolares. Um clássico para os unipolares é esse ULN2803, que ele possui 8 entradas aqui e 8 saídas. Com ele é possível controlar até 2 motores de passo. E existem também os módulos já prontos, aqui nesse caso, nesse exemplo, é o módulo ULN2003, que é baseado no CI ULN2803, parecido com o 2803, só que ele só tem 4 entradas e 4 saídas. Então, um único motor ele pode controlar. Tá? E tem outros drivers, diversos shields disponíveis aí no mercado. E para os motores bipolares, um clássico é o L298N, que na realidade é uma ponte H. É um driver que permite aquela inversão de corrente para fazer o acionamento dos motores bipolares. Também existem diversos módulos já prontos no mercado. Tá? Eu destaco aqui o módulo ponte H baseado no mesmo chip, no L298N, tá? Que basta conectar o motor, sem precisar fazer nenhuma montagem física. Bom, para exemplificar aqui, pessoal, o uso do LN2803 para acionamento de um motor unipolar de 5 terminais, eu coloquei aqui o chipzinho, o esquema do chip. Aqui são as entradas, então os pinos 1, 2, 3 e 4 desse chip, eu vou conectar as entradas para acionamento daquelas sequências, dos passos. E essas entradas aqui serão provenientes de um microcontrolador. E aqui desse lado eu tenho nas saídas, nos pinos 18, 17, 16 e 15, as saídas para as bobinas, nessa ordem aqui. Aqui eu tenho alimentação independente do circuito de controle, eu tenho uma alimentação aqui exclusiva para o motor. Tá? E a ligação então é feita desse tipo, o positivo da bateria conectado na derivação central do motor, e aqui as saídas, o nível lógico baixo aqui dessas saídas vão fazer a bobina acionar. Então vamos ver o funcionamento, olha. Então jogando a sequência 1000, daquela nossa tabelinha, verdade? Eu vou fazer o acionamento da primeira bobina. Então esse ULN2803, na realidade ele tem uma sequência de inversores. Então quando eu entro com um nível lógico alto, ele me apresenta aqui na saída um nível lógico baixo. Isso fará o acionamento da bobina. Então nesse caso está acionando a primeira bobina. Mandando a outra sequência agora, acionando aqui o pino 2, eu vou ter então o pino 17 em nível lógico baixo para acionar essa segunda bobina. E assim por diante. Ó. Terceira sequência, aciona o pino 3, vai acionar a terceira bobina. Pino 4 vai acionar a quarta bobina. E o processo, então, pode ser repetido para manter o giro do motor. Processo inverso, como nós vimos, é só inverter a sequência aqui de passos. Então, mandando a sequência inversa, ele faz o giro no sentido anti-horário. E aqui, para exemplificar o uso do driver para o motor bipolar, nós vamos utilizar o L298. Então a ligação basicamente é essa daqui. Eu vou conectar aos pinos 1, 8 e 15 ao terra. Aqui, no pino 4, eu vou entrar com a tensão de alimentação do motor. E no pino 9, eu vou entrar com a alimentação proveniente aqui da mesma tensão do circuito de controle. Tá? Então, para fazer o giro aqui, olha, eu vou mandar essa sequência 1000, então ele vai acionar o pino 5 aqui com nível lógico alto,
E o pino 7, os pinos 7, 10 e 12 vão receber nível lógico baixo. Com isso, os pinos 2 e 3 serão energizados, serão a saída. O pino 2 vai enviar a tensão positiva, né, proveniente aqui da alimentação do motor, e o pino 3 vai ser o terra, né, o negativo. Tá? Então eu vou acionar essa bobina 1. Na segunda sequência, olha, eu vou energizar aqui com um nível lógico alto o pino 7, e com isso, internamente, ele vai acionar os pinos 13 e 14 com a tensão do motor, para alimentação aqui da segunda bobina. Nesse sentido aqui, positivo aqui em cima, negativo aqui embaixo. A terceira sequência, olha, ele vai energizar, ou melhor, vai enviar um nível lógico alto para o pino 10, os pinos 2 e 3, que antes estavam, né, com a corrente invertida, agora ele apresenta a tensão positiva no 3 e a negativa no 2, então inverteu aqui a corrente. Tá? Lembrando que esse chip é uma ponte H. Tá? Então, dependendo aqui da entrada, ele gera tensão num determinado sentido nas saídas 2 e 3 ou nas saídas 13 e 14. Então, com isso daqui, ele energizou dessa forma, o motor deu mais um giro. E a quarta saída, olha, ele fez a mesma coisa que a segunda, né? A segunda sequência, só que invertendo agora aqui a polaridade dos pinos 13 e 14. Tá? Então, mais uma vez, vamos voltar lá para demonstrar. Primeira sequência, segunda, terceira, quarta. Aí eu repito, primeira, segunda, terceira, quarta. E o motor então vai girando no sentido horário. Sentido anti-horário, como nós vimos, é só inverter aqui a ordem das sequências. Bom, agora vamos ver os possíveis estados de um motor de passo. Vamos lá. Bom, o primeiro estado é o motor desligado. O que significa um motor de passo desligado? Significa que não tem alimentação. Nenhuma bobina é energizada. Então, não há alimentação suprindo o motor. Dessa forma, todas as bobinas estarão desligadas e não haverá consumo de energia. O segundo estado é o motor parado. Olha, o motor parado não é o desligado, não. O motor parado aqui, para todos os efeitos, é quando uma ou duas bobinas estão energizadas, travando o rotor. Então, olha, dando uma lida. Uma das bobinas permanece energizada, fazendo com que o rotor fique estacionado em um determinado ponto. Nesse caso, existe consumo de energia, mas em contrapartida, o motor permanece alinhado numa posição fixa. Ele fica travado naquela posição. E o terceiro estado é o motor girando. Bom, o motor girando é só a energização das bobinas numa determinada ordem para que o rotor, né, acompanhe o campo magnético gerado por elas. Muito bem. Modos de operação. Eu tenho basicamente 3 modos de operação. Então vamos ver o primeiro modo, né, que acabamos de estudar também, é o famoso Full Step One Phase, né, o passo completo de uma fase. Então, nesse modo, olha, uma única bobina é acionada por vez, a cada passo. Isso implica em menor torque e menor consumo de energia. Deixa eu explicar. Bom, para fazer, né, para utilizar esse modo aqui, eu vou mandar aquela sequência que nós já conhecemos. Eu vou acionar uma bobina por vez. Então, nessa tabela aqui, a gente consegue observar isso. Então, primeiro passo, eu vou acionar aqui, nesse caso, a bobina 4. No segundo passo, a bobina 3, depois a bobina 2, depois a bobina 1. Tá? Do jeitinho que a gente viu. Então, o motor vai girar num determinado sentido. Para inverter a ordem, é só inverter, né, a sequência de passos. Tá? Aqui nessa tabela eu coloquei também um número em decimal, né, porque esse número aqui, essa sequência representa um valor binário, né, que representa o número 8 decimal, esse aqui representa o 4, esse representa o 2 e esse representa o 1. Tá? Então, normalmente, num algoritmo que eu for implementar no microcontrolador, eu posso utilizar, né, o valor em decimal, né, se for mais conveniente. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de full step, é o passo completo de uma fase só. Temos também o full step two phases, que é o passo completo de 2 fases.
é um comportamento, né, muito utilizado quando a gente precisa aumentar o torque do motor. Tá? A velocidade continua a mesma, ele só aumenta o torque. Olha o que a gente faz nesse tipo de operação. A gente aciona 2 bobinas por vez. Então aqui, ó, no primeiro passo eu vou acionar a bobina 4 e a bobina 3. No segundo passo a bobina 3 e a 1. No terceiro passo a 2 e a 1. E no quarto passo a 4 e a 1. Tá? Da mesma forma eu coloquei a representação decimal, né, para facilitar. Então na representação gráfica aqui a gente pode observar, ó, primeiro passo eu estou acionando as bobinas 4 e 3. Então o rotor vai ficar estacionado aqui entre essas 2 bobinas. Então vai ter uma força maior, né, uma força magnética maior segurando o rotor. Isso permite um torque maior, é claro. Aí em seguida, ao segundo passo, eu aciono as bobinas 3 e 2. O rotor vai ficar estacionado aqui no ponto intermediário dessas 2 bobinas. Depois a 2 e a 1, o rotor vem para cá. E depois a 1 e a 4, o rotor vem para cá. A velocidade, né, o número de passos é o mesmo que o modo anterior. Tá? A diferença é que eu vou ter um torque maior, mas em contrapartida eu vou ter um consumo maior de energia, porque 2 bobinas serão acionadas por vez. E o último modo de operação é o half step, o meio passo, né, que na realidade é a combinação do full step 1 e o full step 2, o que causa uma rotação de meio passo. Tá, então, dando uma lida aqui, olha, neste modo existe maior consumo de energia e menor velocidade em relação aos anteriores. No entanto, a precisão é maior. Olha, em tabelinha aqui a gente mostra, né? Só que para cada passo, na realidade, eu vou considerar meio passo. Tá? Então, no primeiro meio passo, eu vou acionar a bobina B4. No segundo meio passo, eu vou acionar as bobinas 4 e 3. Eu já aciono 2 bobinas. No terceiro meio passo, eu vou acionar só a bobina 3. No quarto meio passo, eu vou acionar a 3 e a 2. Ou seja, eu estou intercalando os 2 modos anteriores. Tá? Isso daí, né, vai funcionar, ou melhor, vai me garantir uma maior precisão, porque o movimento vai ser menor. Quer ver? Vamos no próximo slide. Aqui eu demonstro graficamente. Então, olha, no primeiro passo eu só aciono a bobina 4. Então o rotor fica nessa posição. No segundo meio passo, eu aciono as bobinas 4 e 3. Então o deslocamento aqui do rotor vai ser de meio passo. Ele vai ficar no ponto intermediário entre essas 2 bobinas. No terceiro passo, eu só aciono a bobina 3. Então o rotor se alinha aqui à bobina 3. No quarto meio passo, as bobinas 3 e 2, o rotor se alinha aqui no ponto intermediário. Então, na realidade, eu preciso de 8 meio passos para que eu tenha, né, o ciclo completo. Bom, em relação aqui à velocidade de giro de um rotor de passo, né, nós vimos que ela é inversamente relacionada ao intervalo de tempo entre os pulsos, né, para o acionamento das bobinas. Então, quanto maior for o intervalo entre os pulsos, menor será a velocidade. Quanto menor é o intervalo, maior será a velocidade. Tá? Então esse é o princípio de velocidade. Agora um detalhe importante, que vocês devem tomar cuidado na hora de projetar um sistema utilizando o motor de passo, é que intervalos menores que 10 milissegundos entre cada passo vai fazer com que o motor perca o torque. Então, ao invés de ele girar, ele vai ficar vibrando. A não ser que vocês queiram construir um vibrador. Mas intervalos menores que 10 milissegundos, o motor vai vibrar ao invés de girar. Então, cuidado aí nos projetos, tá? Em relação à precisão, a precisão do motor de passo é dada pelo deslocamento angular entre uma bobina e outra, né, que é o passo completo, como nós vimos. A precisão, se eu utilizar o full step, eu vou ter um passo completo, então ele vai ter a precisão, né, dada pelo fabricante. Se eu utilizar o modo de operação de meio passo, eu vou ter uma precisão maior. Tá? E aqui, só para deixar registrado, eu deixei alguns exemplos aqui do modo full step. Se eu tiver um motor de 1,8 grau, né, aquele modelo que eu acabei de mostrar, uma volta completa então vai ser de
vai ter então 360 dividido por 1,8, 200 passos, né? Para um motor de 7,5 graus, né, que são bastante comuns também no mercado, uma volta completa então terá 48 passos. E para os motores em 9 graus, uma volta completa vai ser de 40 passos. Tá? Então, aqui só para deixar registrado. Então, pessoal, por hora vamos ficar por aqui. Nos próximos vídeos eu vou demonstrar como criar, como elaborar algoritmos, né, baseados em microcontroladores para fazer o controle de motores de passo. Ok? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.